Depois de 60 dias afastado para tratamento de saúde, o vereador da oposição, Diego Guimarães, retornou à Câmara Municipal de Cuiabá. A proposta dele é fazer um levantamento na central de medicamentos para tentar saber por que tantos remédios tiveram o prazo de validade vencido. A suspeita é de que compraram produtos em excesso. E é com o vereador Diego Guimarães que nós vamos conversar agora, ao vivo, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Cuiabá. Obrigado pela oportunidade, Lúcio. Vereador, compraram medicamento sem necessidade, então, de forma exagerada, além do que era necessário, por isso é que se perdeu? Pois é, Lúcio. Logo que saí de licença para tratar de procedimento de saúde, acho que Cuiabá inteiro teve conhecimento daquele escândalo dos medicamentos vencidos na Central de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá. Então a Maísa, que assumiu o nosso lugar, juntamente com o Tenente Coronel Pacola, que é do nosso partido, assumiram a frente nessas investigações. Tivemos proposta, inclusive, uma CPI lá na Câmara Municipal. E as investigações, elas levam, ainda não tem uma conclusão, mas hoje pela manhã uma das primeiras coisas que fiz na Câmara foi sentar com o Tenente Coronel Pacola, que é membro da CPI. Ele me disse que os levantamentos preliminares apontam vários fatores que resultaram naquele exagero de medicamento vencido. Primeiro, compra exagerada de medicamentos, além daquilo que é necessário. E também o recebimento de medicamentos com prazo de vencimento em menos de 6 meses, o que é um grande absurdo, o que demonstra aí inclusive uma má-fé, um dolo daquelas pessoas que são responsabilizadas aí por gerir o dinheiro público e cuidar da Central de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá. E, vereador, no meio dessa investigação, no meio da CPI, é renovado, né? Fizeram um aditivo no contrato da empresa responsável pela conservação dos medicamentos lá no centro de distribuição. É normal isso na administração pública? Bom, esse é outro absurdo. O que acontece? Em Cuiabá, a administração dessa central de distribuição de medicamentos ela é terceirizada. Essa licitação foi feita em 2019, inicialmente no valor de 19 milhões, Lúcio. Aí eu, vereador Diego Guimarães, fiz as denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Resultou dessa denúncia um acordo entre prefeitura e empresa que trouxe esse contrato para ainda os absurdos 11 milhões de reais. E essa empresa deveria justamente... Caiu quase 8 milhões, isso. 8. Isso, num acordo que houve, inclusive a CPI está investigando qual foi a fórmula mágica encontrada pelo secretário Luiz Antônio Posse para conseguir reduzir esse contrato de quase 8 milhões. Mas ainda é um contrato absurdo. Por que eu falo isso? Eu tive essa semana, por exemplo, no município de Sorriso e fui à Central de Distribuição de Medicamentos de Sorriso conhecer como ela funciona. Ela atende Sorriso, que tem 100 mil habitantes, mais 15 municípios da região que formam o consórcio ali do Médio Norte, e ela funciona com apenas 6 funcionários da Prefeitura Municipal de Sorriso. Já em Cuiabá, para fazer a gestão dos nossos medicamentos, para uma população de 600 mil habitantes aproximadamente, gasta-se 11 milhões. E essa renovação do contrato é mais um absurdo. Espero muito aí, nós vamos encaminhar essa renovação do contrato às autoridades competentes, às entidades de controle, como Ministério Público e Tribunal de Contas, para que seja derrubada essa renovação, já que essa empresa está provada que ela não cumpriu o seu papel, que é bem zelar pelos medicamentos pela Central de Abastecimento de Cuiabá. O sentimento da oposição nessa CPI é de não querer ir muito a fundo na investigação, vereador? Olha, é importante dizer que quem encontrou os medicamentos vencidos fui eu juntamente com a Maísa. Inclusive eu tinha acabado de fazer a cirurgia no meu joelho, ela pediu para que eu fosse, eu fui de cadeira de rodas naquele primeiro momento, ajudá-la naquela fiscalização. Juntamente depois o Tenente Coronel Pacola foi lá, então nós encontramos isso devido a denúncias que nós recebemos. Mas a CPI foi puxada por um vereador que já foi líder do Emanuel Pinheiro, é seu primo, o senhor Lilo Pinheiro, e a relatoria ficou com o vereador Marcos Brito. E é importante dizer que o Marcos Brito tem também uma ligação umbilical com o Emanuel Pinheiro, já que o seu pai, Marcos Brito também, o nome dele também é Marcos Brito, foi secretário de comunicação, foi procurador-geral do município de Cuiabá durante a gestão Emanuel Pinheiro passada e saiu dessa função devido a uma decisão judicial quando ele foi afastado naquele escândalo da educação, das reformas da educação, junto com o ex-secretário de Educação, o Alex. Então, inclusive a participação do Marcos Brito fica muito questionado, já que a Procuradoria Municipal tem o dever, de acordo com a lei orgânica da Procuradoria Municipal, ela tem o dever de manifestar em todos os processos licitatórios do município. E muitos desses medicamentos que nós encontramos lá, o processo de compra tem encaminhamento para a Procuradoria aos cuidados do senhor Marcos Brito Pai. Então, é uma situação que nós vamos estar apurando, vamos estar conversando e também denunciando se a gente verificar qualquer manipulação das informações ou corpo mole por parte dos membros da CPI.
Vereador, tem uma crítica ácida da oposição aí, dizendo que a saúde aqui em Cuiabá é uma fábrica de escândalos. Estão falhando aí os órgãos de controle? Eu não tenho dúvida. Falha os órgãos de controle e não cobrar de maneira rígida para que a prefeitura cumpra o seu papel. Por exemplo, Cuiabá, desde 2017, não faz uma licitação para compra de medicamentos. Sempre compras emergenciais com dispensa de licitação. Isso gera o quê? Para o cidadão que está aí na sua casa, para que você entenda. Um medicamento ele é comprado por unidade. Vamos dizer lá, um comprimido, um remédio para dor de cabeça, que custaria talvez 5 centavos em uma licitação normal, com registro de preço, um pregão. Na compra emergencial, com dispensa de licitação, ele acaba talvez custando um comprimido, um exemplo, apenas 20 a 25 centavos. No final de uma compra de milhares e milhares, centenas de milhares de comprimidos, isso traz um dano para o erário, isso prejudica muito, não apenas os cofres públicos, mas também quem depende da saúde. E quem está na ponta, quem está no seu bairro, quem procura o postinho, às vezes precisando de um remédio, precisando de um atendimento, sabe bem do que eu estou falando, da falta de atendimento e da falta de insumos básicos para os profissionais darem atenção ao cidadão e também para que o cidadão receba um atendimento digno. Vereador, de forma prática, o que é que precisaria ser feito para melhorar a qualidade dessa fiscalização na saúde, que hoje é vital, né? Principalmente aí, levando-se em conta essa pandemia? Bom, primeira coisa, nós precisávamos que a prefeitura fosse mais aberta. Nós, por exemplo, propus recentemente uma lei para que a prefeitura tivesse um site onde ela disponibilizasse todos os medicamentos que estão dentro das farmácias, dentro das UBSs, dentro das policlínicas, dentro das UPAs de Cuiabá, até para que o cidadão que muitas vezes precisa de um tratamento de saúde, ele possa fazer e exercer a sua fiscalização. Infelizmente, a nossa saúde ainda é uma grande caixa preta. Por exemplo, as compras para o Covid. Existia um site onde a prefeitura atualizava diariamente as compras realizadas por dispensa de licitação, até há uma autorização legal neste momento de pandemia, mas que agora ele já não é mais alimentado como era antes. Hoje eu entro no portal da transparência, muitos dos contratos, Lúcio, eles demoram 3, 4 meses para estar no portal. E aí a fiscalização, muitas vezes por parte do Tribunal de Contas até acontece, mas a multa é muito ínfima. Então vale a pena para o infrator, para o mau gestor, enrolar e talvez omitir informações, prejudicando uma fiscalização séria. E aí também o caráter punitivo. Eu acredito muito também no trabalho da Delegacia Fazendária, nesse caso dos medicamentos vencidos. Já tivemos 2 operações, uma primeira fase no mês de maio, de abril, e outra agora na semana passada, onde tivemos algumas buscas de apreensões. Pelo que o senhor diz aí, pagar a multa, que é pequena, é muito mais negócio do que ser transparente. A gente precisa que o caráter punitivo ele seja também pedagógico. Então a punição ela tem que ser pedagógica, ela tem que ser forte, para que o infrator perceba que não vale a pena mais continuar desrespeitando a lei e prejudicando a população. Voltando agora para a Câmara, qual é o caminho daqui para frente lá na CPI? Bom, a CPI está paralisada agora, eles suspenderam as oitivas, foi já ouvidos ex-secretários, ex-secretários adjuntos, os responsáveis por essa empresa Nord Pharma, que faz a administração do CDMIC. Agora a CPI recebeu todo um corpo, parece-me, mais de 2.000 documentos por parte da Prefeitura, e a CPI está suspensa as oitivas para análise desses documentos. Após isso, novas oitivas devem acontecer e dentro de 120 dias eles têm que apresentar um relatório. Vereador, da saúde para o transporte. E aí, o plebiscito? Vai ter plebiscito? Bom, o plebiscito para escolher aí o VLT ou o BRT, mas não é esse plebiscito tem validade? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou contra o plebiscito, deixar bem claro que eu sou contra. E por que eu sou contra? Entendo que é jogar dinheiro público fora. O que o prefeito Emanuel quer, junto com sua base aliada na Câmara Municipal, é estabelecer um novo processo eleitoral, foi uma nova campanha eleitoral, para que discuta VLT e BRT. Entendo eu que essa decisão tem que ser técnica, tem que ser diante da viabilidade econômica dos modais e pelo que foi apresentado de maneira técnica. A Prefeitura, até o momento, Emanuel, ficou apenas na bravata, apenas no discurso. De maneira técnica, pelo Estado de Mato Grosso, é de que neste momento a viabilidade está com o BRT, tanto econômica quanto de engenharia para que se execute essa obra. E o que nós queremos, o cidadão que está em casa, é parar de andar com essas latas velhas que aí estão e ter um transporte público de qualidade. E seja BRT ou VLT, dará isso. Se a viabilidade técnica está com BRT, então está decidido. Acho que o prefeito Emanuel Pinheiro tem que reconhecer isso. Ele, quando deputado, ele não fez o seu papel de fiscalizar a aplicação do dinheiro para as obras da COP e para a aplicação do VLT. Agora, como prefeito, ele quer mais uma vez prejudicar. Fica até uma pergunta, né? Porque o que o Emanuel tem com esse consórcio que era para ter feito o VLT, que ele defende tanto o VLT, né?
Fica uma pergunta, uma dúvida aí, porque tecnicamente até agora não apontou nenhum dado, nenhuma informação, ou até mesmo um técnico que defenda a viabilidade econômica e a viabilidade da obra, a viabilidade da engenharia para a execução do VLT. Até porque se essa briga continua, a população será a grande prejudicada, porque não terá nem o VLT e nem o BRT. A Copa do Mundo foi em 2014, né? Nós estamos em 2021 e a população de Cuiabá continua sofrendo com transporte coletivo de péssima qualidade. Vereador, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, boa tarde a todos e estamos na Câmara Municipal sempre à disposição.